Olá, está no ar mais um Novos Tempos. Chegamos ao Carnaval, festa brasileira que para o país por 4 dias ou mais. Desfiles de rua, bailes a fantasias, muita música, muita dança. Em cada canto do país o roteiro segue uma tradição, mas em todos eles é tempo de se festejar. Mas qual o significado do Carnaval? De onde vem essa festa que mexe tanto com os brasileiros? E nas ruas, o que o povo fala sobre a folia de Momo? O Brasil é muito conhecido pelo carnaval. Eu costumo aproveitar, sair com meus amigos, estar com pessoas agradáveis. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem algumas opções bacanas. Por exemplo, a Praça da Liberdade, a Savassi são opções para quem gosta de sair e se divertir. Acho que o carnaval expressa muitas culturas. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos o folclorista Carlos Felipe Horta. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor Edivar. Professor Carlos, que alegria tê-lo de volta. O prazer é nosso. Me lembro daquela entrevista nossa de em junho sobre as festas juninas aqui. Que alegria, viu? O prazer é nosso. Vamos começar essa conversa falando sobre a festa. Professor, o ser humano gosta de festejar. Em todas as culturas surgem diversas festas, cada uma com a sua peculiaridade. Por que isso acontece, professor? Isso é típico do homem, do ser humano. A alegria é algo que ele não, do mesmo modo como a tristeza, ele não consegue esconder. Faz parte da humanidade dele. Então, essa alegria, ele se alegra por tudo. Ele se alegra pela comida que tem, pela chuva que chega, pela chuva que não chega, pela pedra que cai, ou pela pedra que ele joga para fora, para uma manifestação, um encontro familiar. Ele se alegra por tudo, como se entristece. E depois das tristezas, como se diz, depois da tempestade vem a bonança, alegra-se de novo. Né? É sempre assim. E entrando especificamente nessa festa do carnaval, de onde vem esse termo, de onde vem essa festa? Fale-nos um pouco dessa origem, porque eu já ouvi falar que tem uma origem religiosa, não sei se é verdade. Bem, o nome carnaval já é bem mais recente, mas para a gente percorrer, encontrar as origens do carnaval, nós vamos ter que ir à antiguidade. Nós vamos à antiga Grécia, os bailes órficos, as danças, as festas, as bacanais romanas e tudo, onde se liberava tudo, onde as pessoas tinham a liberdade de ser o que não eram na vida real. Então isso veio de lá, veio da antiga Grécia, passou por Roma, onde você tem as Saturnálias, você tem as bacanalias, tudo isso eivado dessa festa em que tudo se permite, em tudo se deixa fazer. Né? Agora, evidentemente, quando veio a igreja, a cristandade não podia aceitar daquele fato. Então houve como se fosse assim uma espécie de, vamos usar entre aspas, uma cristianização da festa. Certo regramento? Um certo regramento da festa. Primeiro colocou-se antes da quaresma. Ela teria que ser realizada antes da quaresma, mesmo porque é a hora da carne levare, despedir-se da carne. Então daí já vem o nome carne levare, carnaval. Então daí já veio o nome. A hora de se despedir, mesmo porque na quarta-feira de cinza está na hora do memento, o homem que a pulvis est et pulvis reverteris. Quer dizer, lembra-te onde quiseres pó, está na hora da penitência. E essas 40 dias de penitência preparam você para a Páscoa. Então, nesse momento, os 4 dias, alegra-se, despeça-se da carne. E movimente-se alegre e daí vem. Agora, professor, o carnaval hoje, ele se espalhou. Né? Nessa aldeia global que nós vivemos, a gente pode falar que o carnaval é uma festa globalizada, está em todos os continentes, ou ela continua restrita a alguns países? Ela é praticamente uma festa europeia-americana, principalmente. Claro que existem carnavais na África, você tem carnavais e muitos carnavais fortes, principalmente onde houve influência europeia. Tipo, por exemplo, em Portugal, em Angola, em Moçambique, na África do Sul também, mas menos. Mas principalmente ela é uma festa de influência europeia. Né? Okay. Então é assim que tem. Então agora temos carnavais famosos, claro. Há carnavais típicos de cada região. Você pega um carnaval, por exemplo, de Veneza. O carnaval de Veneza se caracteriza pelas bailes, os bal masqué, as máscaras e tudo. Você tem, vamos dizer, as festas do pessoal do Mississippi, da região da Louisiana, nos Estados Unidos, a influência francesa, onde se mistura a religiosidade negra, né,
e com a influência francesa cristã, com o evangelho, que mistura tudo e dá um carnaval típico, diferente, né? Professor Carlos, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para ver o que os nossos internautas estão falando sobre esse assunto. Ok. Fernanda. É isso, vamos saber o que se tem comentado sobre o carnaval nas redes sociais, no quadro Hashtag. Já sinto falta dessa energia boa, volta carnaval, pula BH, carnavaliza BH. Porque o carnaval já está por aí. Carnavaliza BH, Carnaval 2016, nenhum camarote, hashtag, nós vamos falar sobre isso. E a evolução do carnaval em BH surpreende, a cada ano melhor. Falta a Oficial BH Trans e a PBH, a Prefeitura, organizarem melhor a folia. Carnavaliza BH. Em todos aí a gente vê essa hashtag Carnavaliza BH, acho que ganhou fama, né? O Carnaval de Belo Horizonte foi retomado. Tem um aí falando sobre nenhum camarote, porque teve essa polêmica de se privatizar o carnaval, fazer a festa fechada, paga. O que o senhor fala pra gente sobre esse carnaval de rua de Belo Horizonte? Olha, e talvez a gente tenha que falar um pouco da história do carnaval de Belo Horizonte. O carnaval de Belo Horizonte, praticamente, logo no início da cidade, já há referência no livro do Abílio Machado, História Antiga de Belo Horizonte, já tem a história do carnaval, já tem coisa de carnaval de Belo Horizonte. Mas ele começou nós tivemos carnavais famosos em Belo Horizonte, por exemplo, concurso de carros da Afonso Pena. Tivemos desfiles carnavalescos na Praça da Liberdade, em que o próprio presidente do Estado participava, com deputados, com todo mundo. Depois, nós tivemos uma mudança radical, à medida que surgiram as escolas de samba por volta no final da década de 30 no Brasil inteiro, pouco a pouco, Belo Horizonte foi também criando suas próprias escolas. Só que Belo Horizonte já tinha criado um típico exemplo do carnaval, mas assim, típico exemplo do carnaval Belo Horizonte, que é o Bloco Caricato. Isso é nosso, pegou fogo, foi aqui, e é interessante a gente ver que eles surgiram praticamente na década de 30, dentro daquele modelo copiado do filme do Al Jolson, o cantor de jazz, em que era um branco que pintava a cara, mas com boca branca. Né? Pintava deixando a boca aberta, boca branca nos beiços, como se dizia naquele tempo. Né? Então, aqui surgiram os boca brancas copiando, aí tivemos domésticas de lúdios, os fanáticos não sei de quê. Esse foi a riqueza maior que o Carnaval de Belo Horizonte trouxe. E é interessante a gente observar que depois de uma passagem por escola de samba, que teve uma época de declínio, nós tivemos uma época de ouro, que foi o final da década de 70 e início dos anos 80, até mais ou menos por volta de 1990, nós tivemos um carnaval fantástico de desfiles em Belo Horizonte. E de repente, por razões de ordem política, razões não sei, a gente nem pode descrever o que houve, mas o carnaval desapareceu. E praticamente dizia-se que até que a melhor coisa no carnaval deveria ser rezando, como se fosse uma Semana Santa, porque não tinha carnaval. O que a gente vem assistindo nos últimos 6, 7 anos é uma ressurreição do carnaval. E uma ressurreição do carnaval como se fosse a origem dele. Quer dizer, tendo por base o povo participando. É o bloco de novo na rua. É novamente a história daquele bloco dos anos 30, anos 40, que ressurge agora com uma participação muito grande e principalmente um detalhe muito interessante, a socialização do carnaval. Professor, desse assunto aí que ela colocava sobre a privatização, se há nesse mercado que nós vivemos uma tendência a privatizar, há muita resistência e muita tentativa de recuperar o carnaval popular, não é isso? Nós estamos assistindo à recuperação do carnaval popular. Nós já tivemos ainda, durante muito tempo, em alguns momentos, uma tendência à elitização. Na década de 80, houve camarotes de carnaval. Mas o carnaval está vivendo a euforia das escolas de samba. Hoje você não tem grandes desfiles, grandes coisas em Belo Horizonte. Você tem povo dançando. E o povo com fantasia simples, com fantasia popular, né? E não aquela coisa que a gente não vai disputar nunca com o espetáculo do Rio e São Paulo. Não vamos disputar isso. Aquilo ali já é o maior espetáculo da Terra. E ele é feito exclusivamente para a televisão. Ele não é feito para o povo, tanto assim que cada noite você tem 50 mil pessoas assistindo e 2 bilhões de pessoas assistindo pela televisão. Então é um espetáculo para a TV, não um espetáculo para o povo. Então, agora o povo, ele quer entrar. Agora, diz que o carnaval é tão bom que tem gente que quer ampliar os 4 dias e fazê-lo também fora de época. Isso é verdade, né? As famosas micaretas, né? As famosas micaretas. Temos micareta por todo lado. E é interessante que a palavra micareta vem de micareme.
Meia quaresma. Olha, Ah, eu não sabia disso. Hein? Micareta, meia quaresma. Meia quaresma. Demi carême. olha. É como se falasse, no meio da quaresma, vamos fazer um carnaval? Olha que interessante, Veio né? daí, demi carême. É a resistência do povo querendo recuperar a sua energia, não é verdade? Exatamente. Então veio daí a ideia da micareta. Mas aqui já tivemos experiências de micaretas em Belo Horizonte. Já tivemos vários carnavais, vamos dizer, fora da época aqui. E inclusive assim para a elite. Foi feito inclusive aqui na Expo Centro, no Expo Minas, aqui em Belo Horizonte, né? Fazia todo mundo com camarote, tudo, etc. Grandes empresas patrocinando. Mas não foi para frente. Não foi para frente e ficou. Hoje a gente está vendo é o povo querendo ocupar. E querendo ocupar e dizer. O que é mais importante, o povo utilizando o carnaval para fazer a crítica, para fazer ironia, para fazer olhar as pessoas e falar, você presta ou não presta, contar os fatos da vida transformados em música ou transformados em pitorescos exemplos, pessoal vestido de personagens que fazem parte da política, da economia e de tudo. Professor, essa conversa está agradável, mas nós vamos fazer uma breve pausa para um intervalo na nossa conversa. Viu, Fernanda? Daqui a pouco nós voltamos com mais sobre esse bate-papo sobre carnaval. A gente já volta. Voltamos com Novos Tempos em clima de carnaval. Nos últimos anos, Belo Horizonte tem retomado a tradição do carnaval de rua. Os bloquinhos estão arrastando multidões, inclusive turistas, que reencontraram na capital mineira uma festa interessante. Veja na reportagem. Música, dança e muita festa. Assim é o carnaval, festa popular que leva os brasileiros para as ruas. E na capital mineira não é diferente. Se por um longo período Belo Horizonte ficava deserta nessa época do ano, agora as ruas ficam lotadas. É fundamental para Belo Horizonte, que deixa de ser uma cidade pacata no carnaval, praticamente morta, e que agora é uma festa só nessa cidade. Isso é muito bom. Belo Horizonte tem um espaço para fazer isso. A gente precisa do apoio da prefeitura, liberando essa infraestrutura toda. Os bloquinhos de rua foram os responsáveis pelo renascimento do carnaval em BH. Formados em geral por grupo de amigos que se reúnem para festejar, eles aumentaram e atraíram um público além do esperado. Foi o caso do bloco organizado por Silvia e os amigos da escola. Vamos reunir no pessoal e desfilar no carnaval? Vamos. E aí, de repente, a gente viu com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na avenida. Os blocos arrecadam dinheiro com financiamentos coletivos e ensaios. A prefeitura oferece apenas a infraestrutura nos dias de folia. Ela ajuda com a BH Trans no dia, banheiros, poucos banheiros, a se dizer, mas ela ajuda. Agora, a gente não tem nenhum apoio financeiro nesse sentido da prefeitura. O bloco é bancado pelas próprias pessoas. Professor, no fim de 2015, a gente viu uma polêmica grande em torno do anúncio de que um carnaval fechado, cobrando-se ingresso, com bandas famosas, vai acontecer em Belo Horizonte. E muitas pessoas ficaram preocupadas com essa questão, falaram-se de privatizar-se o carnaval, de salvadorizar o carnaval, que Salvador, né, a gente vê aqueles camarotes caríssimos, todos pagos, né? É preocupante isso? O senhor acha que isso muda um pouco a cara do nosso carnaval aqui de Belo Horizonte? No caso de Belo Horizonte, não. Sabe por quê? Porque nós já tivemos isso. Nós já tivemos um carnaval que era feito para a elite ao mesmo tempo que se fazia o carnaval popular. Nós tivemos bailes famosos de carnaval que só entrava quem pagava caro. Em clubes, grandes clubes de Belo Horizonte, tinha o carnaval da elite. E muito caros, com desfiles de fantasias, concursos de fantasias, e pagando-se mesmo uma nota para entrar e participar. Nós já tivemos isso. E no Carnaval do Interior nós tínhamos também isso, chamados bailes de clubes. Isso. Então sempre teve isso. Sabe? Agora, o Carnaval, em sua essência, ele não pode ser elitizado. Eu vejo hoje, por exemplo, o Carnaval da televisão, quem assiste ali é uma elite. Ou é convidado de empresas, ou tem dinheiro para comprar um negócio caríssimo, que aquilo ali, tanto assim que
Você tem, numa cidade de 8 milhões de habitantes, como é o caso do Rio de Janeiro, 50 mil pessoas, a maior parte vindas de fora, assistem o carnaval ao vivo. Quer dizer, é uma elite. Então isso existe. Agora, o carnaval popular, a gente assiste no próprio Rio de Janeiro, a gente está assistindo nos últimos anos também uma ressurreição do carnaval do povo. Hoje os blocos de carnaval do Rio de Janeiro, há mais de 300 blocos de carnaval no Rio de Janeiro, e que levam 2 milhões e meio de pessoas à rua. Então não há problema uma coisa com a outra não. Pode fazer o carnaval chique, elegante e pronto. No início, professor, nós falávamos da festa como uma característica humana, e cada uma com as suas peculiaridades. Mas o que caracteriza o carnaval? O que não pode faltar sob pena da gente, vamos dizer assim, descaracterizar, né? Primeira coisa, alegria. Segunda coisa, liberdade. Terceira coisa, consciência. A consciência vem como uma consequência de você se exaltar demais na alegria e na liberdade. Então, esse é um problema sério que a gente deveria estar sempre em vista no carnaval. Vamos alegrar, vamos brincar à vontade, colocar para fora todo o nosso id e ego reprimidos, né? Mas sabendo que um dia nós poderemos pagar por aquilo que nós estamos fazendo. Então, esse aspecto é fundamental que eu vejo no carnaval e nunca a gente deve deixá-lo de lado, né? Então, isso é fundamental. E a gente sente que o povo, na sua alegria, ele se manifesta de uma maneira tranquila, né? Hoje a gente não tem mais aquelas brincadeiras que a gente fazia no carnaval de antigamente, que na quarta-feira de cinza você tinha um famoso bloco, o último bloco do carnaval de Belo Horizonte, era aquele, o que eu vou dizer em casa, que era aquele pessoal que era preso por uma cachaçada maior, que se tomava uma cachaça maior, uma bebida maior durante o carnaval, ia passar 2 dias, um dia no Chilindró, e na quarta-feira, ao meio-dia, o pessoal esperava lá, a família esperando ele sair da casa, e a imprensa também. Era o bloco, o que eu vou dizer em casa, né? Hoje a gente tem cresceu demais, a população cresceu, os blocos cresceram. A violência cresceu. Então, perdeu-se um pouco dessa alegria, um pouco, porque ela tem medo. As pessoas têm confraternização. Medo. Então, a gente chega ao ponto até de, por causa da falta de segurança, impede-se a liberdade do carnaval. Às vezes, a própria manifestação de alegria é um pouco reprimida, porque, não, tem que segurar. O povo, é engraçado, o povo se segura muito bem. Se ficar lá os quentes, vocês se segurem, pode ter certeza que segura melhor do que qualquer polícia. Porque ele sabe até onde ponto que ele tem, o bloco sabe. E agora é levar essa consciência também para os blocos. Agora, e a gente sente que no caso de Belo Horizonte está acontecendo. É incrível, mas a gente não vê. Durante o tempo de preparação para o carnaval, é claro que esses blocos estão dançando, esses blocos estão se organizando durante quanto tempo eles estão se organizando? A gente não vê um caso policial. Agora, né? Nessa preparação prévia, anterior, não se vê nada. Quer dizer, eles estão cuidando. Agora, professor, nós estávamos falando no início de uma dimensão religiosa, na origem não, mas na influência que teve o cristianismo na matriz da nossa cultura. Em que sentido essa dimensão religiosa tem se perdido? Porque, por exemplo, tem ali a quarta-feira de cinza, né? O senhor falou do período da quaresma. Em que sentido essa dimensão ela tem ficado esquecida? Porque outro dia estava lendo uma reportagem de uma experiência de Campina Grande, na Paraíba, o Carnaval da Alma. São pessoas que vão, e é organizado pela prefeitura, de diversas tradições religiosas, se reúnem para confraternizar, aprender a se relacionar sem se degladiar, sem se condenar, sem se excluir mutuamente. Olha, nós temos casos em Belo Horizonte especificamente, retiros de carnaval. Isso é famoso aqui. Retiros de carnaval. E mais ainda, já há várias entidades religiosas, não só as católicas, se organizam para a festa de carnaval, fazem seu carnaval. Né? Isso já existe, não só no catolicismo, mas em igrejas evangélicas, em protestantes, nós temos isso também. E há um detalhe interessante que a gente observa muito, por exemplo, em religiões afro-brasileiras, que é muito interessante. Durante a quaresma, respeita-se. Durante a quaresma, por exemplo, os orixás não descem nos centros. É um respeito que existe. Os congadeiros não dançam durante a quaresma, porque há um respeito profundo que vem de quando? Da tradição, já está até imerso dentro da cabeça dele, da consciência de cada um, e eles fazem isso.
Às vezes a gente tem que pensar o seguinte, até as próprias entidades religiosas não sabem a força que tem para poder utilizar essa alma humana, essa consciência humana, essa visão humana que existe dentro de cada um. E é muito interessante porque é o seguinte, se utilizasse melhor, em vez de proibir, vamos fazer isso de uma maneira alegre, porque Cristo é alegria, porque a santidade é alegria, não é? É claro. Então é uma coisa interessante que a gente não vê isso muito. É mais fácil proibir do que vamos fazer. Não é Santo Irineu que dizia que a maior glória de Deus é o ser humano feliz, né? Feliz, né? Então, às vezes há uma falha nisso. Durante muito tempo proibiu-se carnaval. Carnaval é época do pecado. Do pecado. Não, é da alegria. Olha, a dimensão muda. Em vez de proibir, vamos ajudar a alegria a se manifestar de maneira mais tranquila, mais consciente, mais humana e mais divina. Ô, professor Carlos, que alegria essa conversa sobre o carnaval. Obrigado. A festa está sempre presente na vida da gente. Quando bem celebrada, ela nos humaniza, revigora o bom humor, restaura as forças, provoca alegria e felicidade. E no final, deixa aquela sensação de grande saudade. Mas há também a antifesta. Esta nos desumaniza, provoca destruição, violência, exploração e exclusão. E no final, deixa apenas dor de cabeça e sensação de vazio. Que o seu carnaval, então, seja bem festejado, gere crescimento humano e inesquecíveis momentos de alegria e congraçamento. Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Fernanda, é com você. Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Eu agradeço a companhia de vocês, um ótimo carnaval para todo mundo e até a próxima semana. Tchau!